aí, primeiramente, a equipe de marketing do distrito, é isso? A minha não tá. Sob a liderança da Camila, tá? Então, obrigado. A gente está tentando trazer um pouco mais de conhecimento e nivelamento e alinhamento, principalmente com os clubes, quanto a marketing, entendendo que o marketing é uma grande ferramenta, né? E às vezes a gente ou não está explorando totalmente ou não está explorando corretamente, né? Então, espero que vocês tenham um excelente treinamento, tá? Vocês sabem muito bem que está rolando o Prêmio Novas Vozes, tem a categoria de marketing, né? A Camila também está à frente disso, que vai premiar, né, ou um jovem ou uma mulher à frente do marketing. Então, mais uma grande oportunidade, né, de vocês continuarem se destacando, se empenhando bastante, e além de divulgando o seu clube, o nosso distrito também concorrendo a um prêmio de destaque internacional aí, que pode ser bem... Acredito muito que dentro dessa sala aí, né, Camila, vamos ter o campeão do marketing, acredito, tá? Então, desejo a vocês um bom treinamento. Sempre que precisarem, procurem o distrito. A gente está com uma equipe bem grande, uma equipe robusta. Todo mundo tem os seus afazeres, mas na primeira hora que puder, vai parar e vai fazer, vai auxiliar vocês, tá? Então, assim, contem com a gente. Agradecer aí todo mundo da equipe, tá, do marketing. Não vou nem nominar aqui para, às vezes, não ser injusto com alguém. Tá bom? Estamos muito satisfeitos, está funcionando bem, e a gente espera aí que continue, né, todo o distrito engajado. A gente acompanha no Instagram todo o trabalho que vocês estão fazendo, enche a gente de orgulho. Eu espero que esse treinamento traga ainda mais recursos, né, Camila, e mais confiança, né, para a gente continuar no caminho certo. Tá bom, gente? Obrigado, bom treinamento. Camila, com você, tá? Obrigada, Miguel. Obrigada, governador. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui. Eu estou tentando acompanhar um pouquinho do chat, ver quem está participando com a gente, né? Acho que, primeiramente, eu estou imensamente grata e feliz de estar aqui com vocês essa noite e ter uma participação aqui, a gente está com 46 pessoas na sala, né? Então, eu acho que é muito bacana ver a participação e a importância que vocês estão dando também para o marketing, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio também, né? Estar juntos, mesmo à distância, né? Então, e o marketing, ele tem esse papel de unir o nosso distrito e ajudar vocês também, né? Ajudar os clubes a ter essa união através aí da nossa marca. Bom, a gente preparou para vocês, então, esse treinamento, né? Tiago, se você puder passar a próxima parte, a tela. Acho que tem uma tela antes, não tem, Ti, que apresenta quem nós somos, ou é o próximo? Ah, tá. Eu acho que é melhor a gente falar primeiro aqui da equipe, e depois eu falo dos objetivos, tá? É a equipe mesmo, Ti. Então, acho que antes de começar, assim, como o nosso governador falou, acho que o nosso marketing, do distrito, ele não é único para uma pessoa, né? Ele é uma equipe, a gente conseguiu trabalhar uma colaboração, entendendo que cada um poderia dar de melhor dentro dos nossos desafios. Então, eu, né, para vocês que não me conhecem, para quem está aqui, eu sou a Camila Correia, né, minha foto está aqui, eu estou como assessora de marketing. Na minha história como pessoa, eu sou jornalista, minha formação é na área de comunicação. Hoje eu tenho uma empresa de assessoria de comunicação estratégica, voltada também muito para assessoria de imprensa, contato com influenciador e produção de conteúdo. E esse conteúdo é na parte de livros, textos, que é a parte que eu mais gosto, e para mim, eu sou apaixonada realmente por essa área. E a gente sabe que as redes sociais é uma ferramenta, hoje a gente utiliza muito as redes sociais para divulgação, e a gente vai falar muito sobre elas hoje, de uma forma, claro, né, não tão expressiva, mas para vocês terem uma ideia do que a gente vem construindo. E sou mãe atípica, eu faço parte hoje do Lions Bauru Autismo, mas a minha história com o Lions começou com o Bela Vista, né, o Bauru Bela Vista. Então eu fui Léo, né, alguns anos atrás, não muitos, alguns anos atrás, e hoje faço parte de um movimento porque meu filho, né, que tem 16 anos, o Caio, ele foi diagnosticado aos 10 anos com autismo de suporte 1, e ele tem TAG, transtorno de ansiedade, e ele também possivelmente tem um diagnóstico de altas habilidades, mas a gente ainda não investigou. Então, é um tema para mim, né, o Miguel sabe, nessa questão também do Novas Vozes, é um tema muito sensível para a minha vida, que é a questão da inclusão e a questão do gênero, né, a presença das mulheres, o fortalecimento das mulheres, até porque no meu município eu trabalho como conselheira municipal na área da questão da mulher. Então, só para vocês terem aí uma ideia de onde vem essa questão da comunicação na minha vida. Aí a gente tem junto com a gente hoje a Adriana Soares, que é do Bauru Bela Vista, do Lions Bauru Bela Vista, e a Tati, né, nossa querida esposa do Miguel, que também está fazendo um trabalho junto com a gente, e a Maria Laura, né, que também é do Léo Clube. Então a Maria Laura soma com a gente a jovialidade, traz as ideias e faz a interface junto com o distrito do Léo, né, então a gente consegue trabalhar juntos com algumas ações.
e a Tassiane, que está fazendo a parte do designer. Então, essas peças lindas que vocês estão vendo, ela que está produzindo. Então, a gente formata uma equipe, né, para produzir esse material, tanto de treinamento quanto de redes sociais. Hoje a gente tem o Thiago, que vocês já conhecem, que está aqui com a gente, que faz a parte de tecnologia, e ele sobe os materiais para o site. Então, a gente também tem a intenção de colocar mais conteúdos articulistas, e a ideia também do que a gente pode fazer pode partir de vocês. Então, existe essa colaboração também que é muito importante para vocês darem sugestões e ideias para a gente. O Eduardo, que eu convidei para ele estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre a revista Lion, mas ele não pôde, então depois eu vou falar brevemente da importância do trabalho dele, e o José Costa, o companheiro José Costa, que faz a parte de assessoria dos boletins de comunicação. Nesse treinamento também eu vou falar um pouquinho sobre assessoria de imprensa, mas que também é um tema que é importante para a gente descorrer ao longo do nosso AL, para a gente criar uma maturidade, né, dentro do nosso distrito com relação a essa comunicação. Tudo bem aí para vocês? Vão me dando um joinha. Se alguém quiser fazer uma pergunta pelo chat, eu estou com ele aberto aqui, e aí eu vou tentando responder, tá bom? Pode passar a próxima, pode voltar para aquela outra página, isso, do objetivo. Então, aqui a gente tem o nosso público-alvo, que são vocês, assessores de marketing do distrito, mas lembrando que todos os associados podem ser colaboradores, todos eles podem fazer junto com vocês, né? Eu acho que um exemplo é o que a gente montou da nossa equipe. O assessor, ele é a ponta do trabalho, mas pode ser que alguém no clube tenha uma facilidade para fazer as artes no Canva, tem uma outra pessoa que consegue fazer os textos. Trazer essa união na equipe é o que vai ajudar vocês, né? O objetivo, então, é aqui, capacitar para criar uma campanha eficaz que promova, né, no clube, e inspire a comunidade e que sejam divulgadas de forma produtiva nas redes sociais. A gente está focando as redes sociais porque hoje elas acabam tendo uma ampliação maior, tá? Então, o nosso desafio é trazer essa ferramenta como potência aqui para vocês. Pode passar, Ti. Então, assim, ó, minha mensagem para vocês principal é: a gente precisa pensar na comunicação de forma a planejar. Então, assim, de maneira geral, a comunicação, ela tem alguns pilares, e é importante a gente lembrar disso, e a gente só não pensar isoladamente como marketing ou como redes sociais, porque a partir de um planejamento, a gente consegue criar estratégias melhores. Pode passar. Então, o que a gente entende como o marketing para que a gente tenha, né, essa intencionalidade? Hoje, a gente precisa pensar como uma voz. Então, a gente fala muito de lugar de fala e voz, né, na nossa sociedade atual, contemporânea. Mas o que é isso? O que é dar visibilidade? O que é ampliar a nossa voz? O que é aumentar, né, esse alcance? Então, e aí, qual é a melhor forma da gente fazer isso e de que maneira a gente pode compartilhar os nossos serviços para atrair novos associados? Pode passar, Ti. Então, vamos pensar, como eu disse, no poder de uma campanha, né? Como a gente planejar. Brevemente, a gente precisa pensar na forma que isso, o que ela quer alcançar, qual que é a mensagem que ela vai alcançar e o que ela tem como objetivo. Então, voltando um pouquinho nessa questão do planejamento e como a gente pode organizar essa campanha, tá? Pensando nas redes sociais. Lembrando que mais para frente eu vou falar para vocês mais alguns pilares. A gente precisa entender primeiro como as redes funcionam. No finalzinho, a Tati vai trazer algumas telas para vocês verem de maneira geral, mas acredito que a maioria aqui, se vocês quiserem dar um joinha, se vocês já usam o Instagram, já usam o Facebook, já usam outras redes sociais, e a gente tem dentro dessas plataformas, primeiro que a gente vai escolher usar, né, um perfil de ONG, né, no caso, né, de instituição. E nesses perfis a gente tem as métricas, então a gente tem painéis, onde a gente consegue ver o alcance. Então, quando você faz uma publicação, em média, um vídeo, você pode atingir 2.000, 5.000 pessoas. Um carrossel, você vai atingir de 700 a 400 pessoas. Uma arte post, que a gente fala que é aquela arte estática, que normalmente a gente usa para uma data comemorativa, ela vai atingir aí 300 a 400 pessoas de visualização. Então, depende da métrica e do tamanho da página. Isso eu estou falando para uma página que, em média, tem 600 seguidores a 1.500 seguidores. Então, é nisso que a gente amplia a nossa voz. E, a partir disso, as pessoas entram em contato com a gente, elas se propõem a ajudar em campanhas e também querem saber mais sobre a instituição e fica mais fácil para você convidar pessoas para serem associados. Então, a partir dessa ampliação da ação é que você consegue ter um retorno. Deu para entender? Estão dando joinha aí. Pode passar, Ti. Antes de você passar, o que eu, ali na tela anterior, eu coloquei, ó, na questão planejamento. Calendário. Por que a gente fala muito do calendário? Quem trabalha com redes sociais, com a parte de produção de conteúdo, hoje a gente chama de social media, né? E esse profissional, ele muitas vezes traz um formato de calendário, até para vocês procurarem, vocês vão colocar dessa forma, calendário de
editorial. E aí, esse calendário, você vai conseguir colocar as datas, você vai conseguir fazer um planejamento, onde você vai definir um Reels, um carrossel, uma arte, uma data comemorativa, se tem alguma campanha que o seu clube vai fazer, se você tem, por exemplo, dentro de um evento, eu vou dar um exemplo do meu clube, né, para o autismo. A gente está com um show de prêmios. Então, dentro do show de prêmios, a gente estabeleceu 2 postagens, a gente estabeleceu um vídeo feito pela organização, a gente estabeleceu as entrevistas em rádio, entrevista em órgãos de imprensa, e tudo isso vai ser colocado. Previamente, a gente já deixou os textos prontos, porque isso já facilita a nossa dinâmica de postagem. Então, o calendário editorial, e ele pode ser simples, ele pode ser usado no Trello, ele pode ser usado no Notion, ele pode ser usado no Drive. No nosso caso, a gente usa o Google Drive, que fica mais fácil para a gente alinhar. Pode passar, Ti. E aí, eu queria só estabelecer com vocês a importância da diferença entre comunicação interna e externa. Isso eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje, tá? Porque muitas vezes os associados não sabem das campanhas que estão acontecendo e eles ficam sabendo quando o assessor de marketing posta nas redes sociais. E isso não é bacana para o desempenho do nosso trabalho, né? A gente precisa que o associado do clube, se a gente tem um clube com 30, 50 membros, o associado tem que saber primeiro, ele não pode ficar sabendo através das redes sociais. Esse é um exemplo que eu estou dando, mas para a gente pensar na comunicação como interna, né, que normalmente a gente usa o grupo de WhatsApp, e a comunicação externa. Não significa que você vai ocupar muito tempo das pessoas, mas é importante a gente entender que precisa ser feita uma comunicação também com o clube internamente, naquela campanha do que vai acontecer, a importância dele divulgar o que ele tem que vender, se ele tiver que vender algum vale, alguma ação que precise da participação dele, mas antes de você divulgar na comunicação externa. Senão você acaba criando ruídos de comunicação internamente, e o seu associado, o que pode acontecer? Ele pode ser abordado por uma pessoa e ele nem estar sabendo do que se trata aquela campanha. Pode passar, Ti. Então, dentro da comunicação e processos, eu vou falar rapidinho para a gente seguir para o outro tema que eu acho que é relevante também para vocês. Então, comunicação externa, fala com a comunidade. Comunicação interna, fala com os associados. E aí, aquilo que eu falei, né? Muitos clubes focam no externo e esquecem do interno para colocar a informação. Pode passar, Ti. Então, vamos pensar em desafios da comunicação interna, né? Precisamos explorar e motivar os associados, e a comunicação interna gera engajamento que resulta em mais mãos para ajudar nos projetos. Acredito que, né, é um desafio do meu clube, eu posso dizer para vocês, e provavelmente da maioria dos clubes, é essa motivação na hora de ajudar, de construir. Eu acredito que quando uma pessoa ela participa do processo de construção, é muito mais fácil ela estar dentro de um projeto como esse, né? Então, aquilo que eu disse, se ela é surpreendida pela informação, por uma comunicação externa, ela não tem senso de pertencimento. E quando você não tem senso de pertencimento, você delega para outras pessoas fazerem e você não assume sua responsabilidade sobre aquilo. Por isso, da importância dessa comunicação interna ter um alinhamento. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho, já entrando um pouco mais para as redes sociais, do contar histórias. O contar histórias, vocês já ouviram falar do storytelling, das narrativas, da jornada do herói? Pode passar, viu, tia Tela? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre vender uma história, não ações. Eu acho que a gente está num momento de mudança, né? A gente percebe que o nosso movimento, a gente vendia muito o nosso serviço, o nosso servir, e isso é muito importante e valioso. Mas a gente precisa achar um caminho novo de como contar essa história de maneira humanizada. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Que a gente coloca aqui, né? Em vez de você colocar na sua divulgação e na sua comunicação, você está distribuindo cestas básicas, você vai dizer, uma família teve sua vida transformada graças à sua solidariedade do Lions. Então, é diferente quando você fala dessa forma. Vocês conseguem perceber a diferença? A gente está contando algo que impactou a vida daquela pessoa. Não é só uma cesta básica, não é só uma refeição, não é só um alimento. Eu sei que no nosso dia a dia, até para que a gente tenha os nossos dados, a gente precisa fazer os lançamentos, os reportes das ações, e em algum momento, talvez a gente, até para otimizar o nosso tempo, a gente usa a mesma forma de comunicação, que a gente reporta as nossas campanhas, né, na plataforma, para divulgar nas redes sociais, e isso não funciona, isso na verdade afasta as pessoas, né, fica uma fala muito robotizada, e que não traz uma emoção. Pode passar. Alguém tem alguma dúvida, pergunta também, se quiser colocar no chat, tá, gente? Eu vou falando aqui, mas no final vocês vão ter também esse espaço de perguntar, de poder interagir. O lado bom da comunidade. Por que eu coloquei dessa forma? Porque a gente precisa olhar com mais carinho para essa comunidade, né? Para os invisíveis, mas que precisam ser
estar visualmente, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa fazer as campanhas e alcançar pessoas que precisam. Então, o nosso marketing, ele precisa, né, trazer experiências de vida transformadoras, né, e não só focar no problema. Isso vai gerar mais esperança e atrair pessoas que também querem fazer a diferença. E aí vocês podem me falar assim, nossa, Camila, mas será que a gente não está indo contra tudo que a gente pensa sobre servir ao próximo? Não, pelo contrário. A gente está falando de uma maneira muito mais respeitosa, numa comunicação muito mais complacente e que vai levar para a vida dessas pessoas de uma forma mais humanizada. Então, a gente não vai só tratar ela como um número, a gente não vai tratar só ela como uma ajuda, né, como um número a mais, uma campanha a mais que a gente fez. A gente vai trabalhar a existência daquela comunidade, a existência daquelas pessoas, porque apesar delas estarem numa situação de vulnerabilidade, elas existem, né? Elas vivem, elas têm uma experiência de vida, elas têm uma história, não é só a ausência do que elas têm. E é isso que a gente precisa contar hoje, né, na nossa forma de comunicação do marketing. Pode passar. Então, ferramentas de boas práticas digitais. Pode passar. Vamos lá, a parte que nos interessa, né? Eu acho que essa é a grande dúvida das pessoas. Camila, e isso, gente, no meu trabalho, quando eu faço mentoria, também é a grande dúvida, tá? Qualidade da foto, a forma com que a gente produz um vídeo, né? O uso de áudio, como a gente conta essa história. Então, hoje, a gente tem ferramentas de tecnologia que nos ajudam. A gente tem o ChatGPT, que veio de uma forma que, se a gente souber usar, né, com cautela e responsabilidade, a gente tem uma ferramenta que vai colaborar com a nossa vida. E nós temos também, né, as tecnologias e facilidades do celular, que todo mundo tem um celular na mão. Camila, eu preciso ter um celular de qualidade? É óbvio que um celular de qualidade vai te trazer uma qualidade maior. Mas se você limpar a tela do seu celular, eu te garanto que você vai ter um resultado muito melhor na sua foto e no seu vídeo. E essa é uma ação que as pessoas esquecem, porque a gente anda com o celular o tempo todo na mão, né? A gente está manuseando. E aí a tela fica suja, e a gente recebe fotos, às vezes, ou a gente vê os clubes postando fotos que estão toda embaçada a tela. Então, é importante. Se vocês perceberem, quando eu comecei a gravar aqui, né, quando eu comecei a entrar no vídeo, eu estava posicionando uma luz. Por quê? Porque se eu apago, olha o que acontece com o meu rosto. E quando eu posicionei uma luz, vocês têm o meu rosto com mais qualidade. Isso agrada aos nossos olhos, deixa a gente visualmente melhor para a gente alcançar o nosso objetivo. Uma foto sem qualidade, ela também não tem um alcance nas redes sociais. Isso é algoritmo, né? Então, se você coloca uma foto que tem uma qualidade baixa, você não vai alcançar o que você poderia alcançar tendo uma foto com qualidade maior e superior. E luz. Use a luz ao seu favor, né? Ajuste o enquadramento. Se vocês perceberem, eu também posicionei estrategicamente a sala da minha casa, onde eu fiquei no meio, e deixei um ângulo para vocês terem de visão, e isso traz uma harmonia, uma agradabilidade, né? Então, a gente precisa pensar quando a gente vai fazer uma foto. E a gente precisa tomar cuidado com a exposição das pessoas. Então, a gente precisa começar a usar os termos corretos também, que a pessoa em situação de vulnerabilidade, tá? Então, a gente tem que usar esse termo dessa forma, não existe outro termo, o outro termo a gente nem vai falar aqui, porque ele não está correto, né? E a gente precisa pensar também nas formas de produção do conteúdo. Então, se eu estou produzindo um conteúdo para o YouTube, como produzindo hoje, e que vai ser salvo depois na nossa base para vocês assistirem, esse vídeo ele vai ser na horizontal. Se eu vou produzir um conteúdo para o Instagram, na ferramenta Reels, eu vou utilizar ele na vertical. Se eu for utilizar no Facebook, eu posso usar as duas ferramentas, as duas formas de exposição. E a gente precisa também saber utilizar as ferramentas, né? No mínimo que eu trago aqui para vocês é o CapCut, o Canva e o Edits. O Edits é do Instagram, é uma ferramenta nova. O Canva a gente já usa, a nossa intenção é criar uma base para vocês, para facilitar, onde vocês possam ter acesso. A página do Lions Internacional, vocês podem acessar também, tem algumas bases de Canva pronto, então isso ajuda também na produção do conteúdo de vocês de forma individualizada. E o CapCut é uma ferramenta de edição de vídeos, que se você pegar modelos prontos e colocar nomes e falar, eu quero um vídeo que fale sobre uma instituição, ou mostre um momento feliz, ele vai trazer alguns modelos e você pode utilizar. Áudio. Hoje a gente tem vários microfones por aí que são interessantes para quem vai fazer vídeo. Camila, eu preciso ter isso? Se você quiser, sim. Se você não quiser, você pode usar o CapCut para tirar ruído. Você tem outros recursos. O que não dá para fazer é gravar um vídeo ou fazer uma live e ter um ruído de fundo, porque isso vai prejudicar a imagem da nossa marca. Pode seguir, Ti. Bom, para a gente pensar em aumentar o alcance, tá? Então, para quem aqui, assim, e esse material a gente fez para deixar pronto para vocês também depois terem acesso, né?
Então, pensando no Instagram, vamos pensar nas redes que a gente tem hoje. O Instagram, você tem a possibilidade de utilizar fotos, né, como carrossel, até 20 fotos você pode postar. Você pode fazer vídeos, a prioridade dele é vídeos de 1 minuto a 1 minuto e 30 segundos. Mais do que isso, gente, ele começa a baixar o alcance. Não é que não pode fazer, mas ele baixa o alcance. Então, você diminui a chance de alcançar outras pessoas. É importante a gente lembrar que o Instagram não é feito só de feed, né? Então, o feed é o que fica fixo para a gente. E lembrando também que você pode depois excluir alguma postagem, ocultar, que não faça mais sentido para aquele momento. E existe os stories. Os stories, ele é uma ferramenta muito interessante, que tem um alcance hoje, que ele acaba tendo uma interação com as pessoas muito maior do que o feed. Então, quando vocês marcam a gente, né, quando vocês fazem a marcação, isso trabalha numa rede de colaboração. Então, ele fica só 24 horas, e você pode utilizar também ele para contar aquela historinha que eu falei, que é a jornada do herói, a gente mostrar começo, meio e fim, sabe, na redação, começo, meio e fim. O storytelling nada mais é do que começo, meio e fim. A gente precisa contar uma história. Se eu estou num evento, eu preciso contar da onde ele surgiu, o que está acontecendo e como ele se encerra, né? E a gente sempre pensa em 3 telas, mas você pode ampliar isso para 6, 9 telas. Está dando para entender? Vão colocando um joinha. Se tiver difícil, eu explico de novo. Collab é um desafio que a gente está tendo esse ano, mas que, aliás, a gente propôs esse desafio para o distrito e está dando super certo, e eu acho que a gente está indo num caminho muito bom. A Collab, para quem ainda não utiliza, e depois no final a Tati vai mostrar, você vai postar no feed do seu clube, e você vai marcar o distrito, e a gente vai lá autorizar para essa collab entrar na nossa página. Então, ela vai ficar na página do seu clube, na página do distrito, e se você quiser marcar o presidente, o próprio assessor de marketing, você pode ir marcando algumas pessoas específicas. Uma instituição que você está ajudando, né, também é possível que seja feita essa marcação. O que a gente não vai autorizar? Quando usar o rosto de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Lembra que eu falei na tela anterior? Quando a gente expor pessoas, e aí eu vou mostrar uma outra tela na frente, esse tipo de conteúdo não vai ser aceito. Então, se acontecer o seu clube não ter um conteúdo aceito, é porque a gente está monitorando o que pode impactar negativamente a nossa marca, tá? Então, é importante que a gente não exponha as pessoas, né? A gente tem que ter respeito à dignidade da imagem dessas pessoas. Facebook, a gente já está acostumado com ele, né? É uma ferramenta um pouco mais conhecida das pessoas, mas o que acontece hoje? As gerações mais jovens estão utilizando muito mais o Instagram, e a gente vê um crescimento de uma geração, né, de 30 a mais, que estão migrando também para o Instagram e estão deixando de ter o Facebook. Por isso, a gente tem concentrado mais a nossa divulgação no Instagram do que no Facebook. Mas ele é uma ferramenta muito utilizada, e que eu acho que o recurso ideal para ele é comunidade. Vocês podem criar comunidades do entorno de vocês, álbum de fotos e eventos. Então, se você vai ter um evento na sua cidade, você pode criar, né, um evento lá no Facebook, e é um recurso muito interessante de ampliação de alcance. E se alguém tiver alguma dúvida, depois eu posso explicar particularmente, tá? O YouTube, que acaba sendo uma estratégia mais para treinamentos, entrevistas, podcast, que você possa vir a participar do clube, e aí você pode subir os vídeos para lá. Então, são vídeos maiores, que você pode trabalhar como um acervo do seu clube. O LinkedIn e o X são redes novas. LinkedIn, ele é para empresas, e ele pode ter um cunho importante para a gente, e outros distritos estão usando, porque eu participei de um treinamento do distrito LC12, e eles estão utilizando voltado para empresas, para localizar empresas, e para entrar em contato até mesmo para a gente fazer parcerias e solicitar apoio para as nossas campanhas, tá? O X, ele gera mais discussões sociais ampliadas, então ele seria muito mais para falar sobre problemas sociais, tá? O WhatsApp, que a gente acaba utilizando mais internamente, mas ele é uma grande rede de potência que também pode ser trabalhada com comunidades. No Lionsboro Autismo, a gente vai testar para o nosso projeto de roda de conversa, então a gente vai criar um grupo com as famílias, para a gente conseguir divulgar as nossas rodas mensais, para que essas pessoas tenham um senso de pertencimento. Pode passar. Bom, vamos lá, falando de responsabilidade, que é aquilo que a gente estava falando sobre os conteúdos. Hoje a gente tem, né, uma Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que ela é crucial na permissão das pessoas para usar suas fotos e vídeos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu participei, representando a nossa presidente, a Thaís, de um podcast na cidade.
A pessoa responsável pelo podcast me mandou pelo WhatsApp um termo de responsabilidade de uso de imagem. Então, eu tive que preencher todos os dados, devolver para ela assinado, para autorizar a minha imagem naquele podcast. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar e incluir nos nossos projetos e campanhas. Seja um podcast, seja um vídeo, um convidado que você chamou para falar sobre um tema, a gente está vindo aí Setembro Amarelo. Então, você vai fazer um convite para uma psicóloga que vai participar de uma live com você. Manda o direito de uso de imagem. É importante que a gente tenha, né, a permissão dessas pessoas. Os dados delas precisam ser prioridade nas nossas campanhas. Da mesma coisa a questão de fotos, uso de fotos, né? A gente precisa ter a responsabilidade de usar fotos e não expor as pessoas, né, dentro dessas situações. Pode passar. Deu para entender essa questão de fotos? Se alguém tiver com dúvida também, vai anotando aí no final, pode fazer a pergunta. A assessoria de imprensa, que eu acho que é fundamental a gente falar um pouquinho, né, que é a parte dos boletins do José Costa, mas eu estou trazendo também de uma forma ampliada, porque hoje a gente mudou um pouco o formato da assessoria de imprensa, então, muitas vezes os órgãos, hoje eles passaram por uma reformulação, então, vocês podem perceber que, por exemplo, a TV ela não tem mais repórter e câmera, né? Hoje ela vai com o repórter que é multilink, ele vai com o celular e com o tripé. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque eles não têm tempo de produzir um conteúdo. Então, se vocês fizerem um conteúdo e mandar para a imprensa, tem muito mais chance desse material ser publicado. Então, quando você faz um evento, né, uma campanha, linha editorial normalmente pede foto. Então, se você vai fazer um bingo ou um show de prêmios, ou uma ação ou a caminhada que a gente faz, estou usando alguns exemplos. Normalmente a gente usa a foto do ano anterior para divulgar aquele evento. Aquela arte, post que a gente faz para as redes sociais, isso o jornal não publica, isso é linha editorial. Ele coloca foto e texto. Se não tem foto, ele vai pôr só o texto. Então, é importante que a gente pense em materiais que vão ajudar a gente na divulgação disso. Se é uma imprensa, uma TV local, você pode já fazer um vídeo. Se é uma rádio, aqui a gente está conseguindo, né, fazer áudios. Você manda o áudio já para a rádio, ela já coloca na programação. Então, a gente precisa construir esse relacionamento e também criar formas de mandar esse material já mastigado para facilitar para o jornalista que está do outro lado, para a gente conseguir fazer. E a mesma coisa aqui, né? Então, eu trouxe a sugestão. Ao invés de faremos uma feira de saúde, vamos trabalhar com dados, com números. Cerca de 100 famílias carentes terão acesso gratuito a exames de vista. Então, você está impactando a comunidade, você está gerando valor para aquela comunidade. Se você colocar que é só mais um show de prêmio, mais um bingo, mais uma caminhada, mais isso não é pauta, né? Então, a gente precisa realmente entender essa necessidade. Marcelo, quer perguntar? Eu mandei uma mensagem no chat, eu estou aqui na reunião agora que está tendo uma conversa. Eu estou lançando intervenção de imagem de palestrante. No caso de agora, está sendo 2 companheiros, um do nosso clube e outro de outro clube. Seria interessante essa autorização também? Para os companheiros, para os associados, você fala? Isso, um é companheiro de Dracena, o outro é companheiro aqui do nosso clube mesmo, de Pirópolis. Eu não vejo necessidade para os companheiros, até porque quando ele entra para a associação, ele já indiretamente está dando, né, o direito de uso dessa instituição Lions usar a imagem dele. Nesse caso, seria mesmo um convidado externo, quando a gente está falando de um convidado externo. Aí o externo eu teria todo esse cuidado. Ok, obrigado. Imagina. E aí é o que eu falei, né? Vamos trabalhar a questão da qualidade do material que a gente vai mandar para esse jornalista, né? Porque as chances de publicação são maior. E trabalhar realmente as respostas rápidas, isso também, tá? A imprensa, quando ela entra em contato, você tem que responder. Se você não respondeu, a pauta cai, ou ela não vai te esperar. Então, tem que ter esse deadline importante e entender quem vai ser o porta-voz do seu clube. Não necessariamente precisa ser o seu presidente. E você, como assessor de marketing, pode ter esse papel junto e ao lado do seu presidente, ou outra pessoa dentro do clube que tenha uma facilidade de comunicação. A gente não está ocupando o lugar de fala daquela pessoa, pelo contrário, a gente está colaborando com o nosso clube. Mas lembrem-se, como eu disse, eu fui nesse podcast, mas a minha primeira fala foi: eu sou a Camila, né, eu sou associada do Lions Autismo, sou jornalista, sou mãe atípica, e estou aqui representando a minha presidente, que não pôde estar aqui nesse momento. Então, é importante também que a gente coloque as coisas dessa maneira, porque a gente acaba tendo transparência sobre esse porta-voz. Pode passar.
E aí, influenciadores, que hoje a gente fala muito sobre o papel deles, e que é aquelas pessoas que têm mais de 10 mil seguidores no Instagram e que podem colaborar sim. Mas lembrem-se, precisa ser uma pessoa que tenha autenticidade com a marca Lions. Não adianta você colocar uma pessoa que não tem nenhum tipo de conexão com a sua marca, ou que muitas vezes cria problemas na sociedade, ou gera situações. Recentemente, a gente teve o caso de um influenciador que sofreu um acidente, né, que causou um acidente em São Paulo no último final de semana, e que isso começou a ser questionado, né? Olha o tanto de seguidores e pessoas que ele influencia, e a pessoa estava dirigindo alcoolizada, toda uma situação que gerou. E isso pode gerar uma crise para a nossa marca. Então, é importante que a gente se associe com influenciadores. E aí, a mesma coisa vale, tá? Na questão da lei de LGPD. Manda para o influenciador um roteirinho do que você gostaria de ter o apoio dele, e se ele fizer o material, pede para ele também ter esse direito de uso de imagem. Às vezes, se você mandar uma mensagem para ele para o WhatsApp, falando assim, olha, você autoriza que eu utilize a sua imagem lá no nosso clube, e ele diz, sim, eu autorizo, isso já é o suficiente para a lei de proteção de dados, tá? Pode passar. E aí, assim, aqui tem mais algumas coisas que a gente fala, né, com relação ao detalhamento, mas depois vocês podem ler esse material. Pode passar, Ti. Acho que acabou, né? Então, essa parte do influenciador, que talvez gere um pouquinho de dúvida, e que é só para a gente finalizar assim, e aí eu vou falar da revista Lions rapidinho, abro para a Tati e depois a gente já perguntas. Essa questão é muito importante também, a gente saber orientar o influenciador, porque às vezes ele não tem informação, ele não conhece o nosso clube, ele não sabe, mas você não conhece o Lions? Não, ele não é obrigado a conhecer. Então, ninguém, via de regra, é obrigado a conhecer, apesar de ser uma instituição que tenha renome, que tenha força, a gente tem que ter o cuidado de explicar para ele o que ele precisa falar, porque senão também ele vai fazer um conteúdo que não é importante para a gente. Sobre a revista, né, Lion, a gente está fazendo um trabalho junto com o Eduardo, de identificar, porque como vocês mandam as atividades para a gente, vocês estão fazendo as postagens em collab, então a gente vem tentando identificar algumas campanhas e passar para ele pontuar para a revista. E a nossa participação é muito importante, porque a gente tem um espaço, mas às vezes ele não recebe essa informação, ele não fica sabendo. E outra coisa, enquanto clubes, a gente precisa entender que precisa ter uma rotatividade. Então, não dá para ele colocar, vamos supor, né, ele coloca um mês, o clube de Dracena, e no mês seguinte ele põe Dracena de novo. Não, a gente tem que fazer uma rotatividade entre os clubes para a gente conseguir ter uma visibilidade para o distrito todo, tá bom? Então, lembrem-se sempre da revista, se vocês fizerem uma campanha que vocês perceberam que tem um diferencial, que é algo que alcançou muitas pessoas, lembrem do Eduardo, né, do companheiro Eduardo, porque aí a gente pode passar para ele. Se vocês não tiverem esse acesso, passem para o marketing, que a gente vai repassar para ele também. Tati, você está por aí? Olá, estou sim. Estou passando para você. Tá bom, obrigada, Camila. Antes da gente abrir as perguntas, eu vou mostrar algumas questões práticas de tudo isso que a Camila expôs para nós, tá? Eu vou iniciar aqui. Thiago, eu vou compartilhar a tela, tá? Tá bom, Tati. Eu vou mostrar de forma realmente prática. A nossa equipe de marketing, com exceção da Camila, que trabalha na área realmente, né? Mas nós somos todos voluntários mesmo, né? E todo mundo está vendo minha tela? Sim. Sim. Ok. Abre o microfone porque eu não estou vendo vocês, tá bom? Mas eu gostaria de mostrar para vocês um dado bem bacana, que eu até passei no WhatsApp, né? Em um mês, o nosso Instagram do Distrito, com todas essas pequenas dicas que a Camila trouxe para nós, né? Quando nós alinhamos a nossa equipe e a gente começou a movimentar o nosso Instagram, olha que bacana, né? Então, em um mês, exatamente, esses prints são antigos, né? Mas foi quando a gente deu do dia 8 de junho a dia 8 de julho a 8 de agosto. Então, olha só, nós tivemos 159 novos seguidores, mas o mais interessante, olha a quantidade de visualizações. Nós passamos de 37 mil visualizações em 30 dias para 75 mil, né? E a interação foram de quase 2 mil, né, pessoas. Então, isso fez com que, assim, o nosso distrito começasse a ganhar destaque, né? Vocês começassem a realmente compartilhar mais stories com a gente, e é um ou outro que acaba deixando aí a gente de compartilhar, mas a nossa equipe está sempre bem atenta para não deixar nenhum passar. Então, isso foi muito legal, nos trouxe um gás aí, uma agitação para a gente trabalhar ainda mais com esse marketing e poder mostrar o nosso serviço para a comunidade, tá bom?
Falando da parte ali dos insights, pessoal, eu vou mostrar assim uma questão. Quando vocês entram no Instagram de vocês, né? Aqui eu estou com o print da tela do Instagram do Distrito, mas vai existir sempre que vocês entrarem no Instagram do seu clube ou no Instagram pessoal, vai existir esse painel profissional aqui, ó. Se não tiver escrito painel profissional, ele vai estar como tantas visualizações, tá? Aqui dentro vocês vão ter esse insight que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, da quantidade de visualizações, interações, e aqui também nós vamos ter das postagens que foram feitas, tá? Por que eu estou mostrando isso daqui? Várias vezes vocês já escutaram a nossa PDG Rose, que é a GST do Distrito, falar sobre a questão de engajamento nas divulgações de serviço e tudo mais. Então, é aqui nesse painel profissional que vocês precisam ter dentro do período determinado da sua ação, para que você consiga reportar para a Lions Internacional e ter esse material, tá bom? Então, fiquem atentos a essas questões, né? Os presidentes do GST que já participaram de alguns treinamentos da Rose, várias vezes ela já falou sobre essa questão do engajamento nas ações de serviço ali, quando você faz uma publicidade no Instagram. É nesse painel profissional que vocês precisam entrar e printar e arquivar isso para quando for reportar essa atividade ou qualquer outra questão que acontecer no distrito, vocês terem esse feedback do Instagram ali de acordo com a sua publicidade. Ali eu mostrei o geral, tá bom? Mas existe a forma de você entrar diretamente na postagem e pegar ali o tamanho do engajamento dela. Por exemplo, aqui, ó, nessa postagem do Miguel aqui, que foi uma das primeiras, aqui, ó, ver insights, eu estou pelo computador, no celular vai ser um pouquinho diferente, mas vai ter também, isso você precisa estar com a senha, tá? Com a senha do seu clube. Então, aqui, ó, você entra, você consegue verificar todos os insights, tudo o que aconteceu dentro dessa postagem, tá? Então, quero deixar frisado qualquer dúvida que vocês tiverem. Nossa equipe também está à disposição para falar um pouquinho mais com vocês. A Camila falou aí sobre a questão dos materiais. Eu vou depois, juntamente com essa tela que foi passada do treinamento, nós vamos divulgar esse arquivo aqui, ó. É um manual de marketing. Ele tem vários links, tá? Por que os links? Primeira coisa, o nosso site de Lions Internacional é incrível. Dentro dele, você encontra todos os logotipos que você precisa, né? Você encontra vídeos institucionais que pode ser divulgado na sua rede social. Existe uma biblioteca de imagens separado por causa global, para que você, se você não tiver uma imagem do seu clube, para fazer aquele post inicial da divulgação do seu evento, existe essa biblioteca de imagem que não detém direitos autorais, então a gente pode utilizar, tá? E existem diretrizes de marca e tudo mais. Em cima disso daqui, eu já coloquei também algumas questões no nosso drive do distrito, tá? Emblemas de logotipos do distrito. Muita gente já tem, mas muita gente ainda pede. E quando a gente divulga no grupo de WhatsApp, isso se perde, né? É lógico que a gente vai estar sempre à disposição para compartilhar novamente essas imagens, mas é legal vocês, como assessores de marketing, presidente de clube, terem esse banco de dados, né? Inclusive, nesse drive, nós disponibilizamos um modelo de autorização de uso de imagem. O que é esse drive, pessoal? Se vocês não conseguirem clicar nesse link aqui, desse documento que eu vou compartilhar com vocês, copiem ele, abra o seu Chrome, o que vocês utilizarem, cola ele aqui dentro. A partir do momento que você colar, vocês vão cair numa tela exatamente assim. E vocês vão ter disponibilidade da papelaria do distrito, ou seja, timbrado, os slides de imagem. Então, todo esse material que a Camila colocou aqui para nós, tá bom? Alguns protocolos de reunião, às vezes a sua secretária precisa, né? Esse material também vai ser divulgado no grupo da secretária. Então, a gente está montando um material muito bacana, tá? Neste documento também já tem algumas questões em relação ao Canva, um kit de mídia do distrito, tá? Que vai cair aqui no Canva. O Canva é muito simples da gente trabalhar. Uma questão, assim, que eu vou colocar para vocês. Tati, mas tudo isso é muito difícil. Eu acumulo função, eu sou secretária e também sou assessora de marketing. Eu sou presidente e eu não tenho uma assessora de marketing. Pessoal, montem uma equipe. Às vezes, aquele novo associado que está entrando no clube, tudo que ele precisa é que você chegue nele e fale assim, cara, você sabe tirar uma foto?
tira essa foto para mim, e é a hora que você vai ganhar esse novo associado, é a hora que você vai chamar essa pessoa para perto de você. Monte uma equipe de marketing, tá? Essa equipe não precisa levar um nome, não precisa levar um título de assessor de marketing. O que importa é as pessoas trabalharem para o bem comum, é trabalhar para essa divulgação do serviço de Lions, tá? Chama aquele jovem que acabou de entrar, fala assim, olha aqui, clica nesse link do Canva aqui, tenta me explicar. É muito simples, e a gente também está aqui para ajudar vocês nisso daí, tá? Uma divulgação de serviço, que às vezes vocês tenham dificuldade de fazer uma arte, procurem os assessores do marketing também, a gente está com essas artezinhas prontas. Às vezes não vai ficar aquela coisa super profissional, mas você não deixa de divulgar, não deixa de contar essa história que a Camila colocou para a gente, né? E o quanto é importante a gente ter uma arte, alguma coisa para que essa história seja contada. A nossa equipe de marketing está em todos os grupos do distrito, desde o presidente do clube até a tesouraria. Então, se você levantar a mão e falar assim, tem alguém da equipe de marketing, eu estou com uma dúvida, chama ali no WhatsApp, que eu tenho certeza que alguém vai entrar em contato com vocês, tá? Fora o nosso site, né, Thiago, que a gente também está preparando um material bem bacana. Nossa meta aí, além dos treinamentos, mas dentro de uns 20, 30 dias, vai estar com esse site bem mais redondo do que já está, né, do que a gente já conseguiu colocar, tá bom? Eu acho que sobre o material, eu passei de forma bem rápida, a gente vai abrir para pergunta, e qualquer dúvida, eu volto aqui com alguma dúvida que vocês tiverem para mostrar para vocês, tá bom? Uhum. Obrigada, Tati. Eu queria só fazer uma complementação também, porque a hora que eu falei da equipe, e aí me corrigindo, né, tem a Adriana, que assim, olha como é interessante isso que a Tati falou, né, a Adriana, ela tá sendo fundamental, a companheira Adriana, porque é ela que coloca as divulgações nos grupos, então a gente se dividiu, então dessa forma não sobrecarrega, né, e mesmo eu trabalhando na área, assim, eu não consigo dar atenção como se eu fosse um profissional da área aqui, né, exige tempo, exige dedicação, então a gente fez essa divisão e deu muito certo, né? Então, cada um tem a sua função, não pesa, às vezes alguém não está podendo fazer, outra pessoa entra, ajuda, colabora, acho que a gente está vivendo realmente esse sentido de colaboração, né, de trabalho em equipe e comissão. Bom, vamos lá as perguntas, né? Por favor, levantem a mão, perguntem, estamos aqui para ajudar vocês. O Milton está perguntando se o Canva é gratuito, Camila. O Canva, olha só, no site do Lions, ele tem uma orientação de que instituições podem ter acesso de forma gratuita. Só que aí você tem que criar um e-mail, mandar documentação, tem todo um passo a passo que você tem que fazer dentro do Canva, porque professores têm acesso, eu não sei, a Márcia que está fazendo a cabecinha, né, que os professores têm acesso, os alunos, meu filho usa de forma gratuita, eu como trabalho com isso eu pago, né, a Tati eu acho que ela tem a versão paga também, não é caro, tá, é um valor de R$35 por mês, então, não é um valor absurdo, e é uma coisa que também a gente vem conversando, gente, isso muito, com muita atenção e cuidado, né? Custos do marketing, que é importante os clubes começarem a colocar isso também na ponta do lápis, né? O clube pode colocar dentro do planejamento orçamentário dele o Canva, um CapCut para o profissional conseguir fazer a edição de um vídeo com mais qualidade, né? Se você for ver o Canva é 35, o CapCut é mais 32, então isso vai se somando, contratar um fotógrafo em determinados eventos, contratar um social media que vai fazer o vídeo, vai conseguir divulgar, um impulsionamento, né? Alguns clubes, alguns distritos vêm fazendo impulsionamento para quê? Para eventos, então a gente está tendo aqui, vou de novo usar o exemplo do meu clube, o show de prêmios, a gente pode impulsionar aquela arte para chegar para mais pessoas e conseguir ter um reconhecimento, mas isso precisa ser colocado dentro do planejamento orçamentário, porque é um custo, não tem jeito, né? E precisa ter métrica, tá funcionando, tá alcançando, tá trazendo pessoas, qual que é a métrica? Qual é a métrica? Aumentar o número de seguidores, trazer novos associados, e se você está fazendo um patrocinado de uma campanha, de uma ação, você tem que ver se você vende cartela de bingo, por exemplo, entendeu? Então, são essas 3 métricas que você tem que ter. O que mais, gente? Camila, eu acabei não mostrando sobre o collab ali, né? Em colocar as postagens em colaboração, mas eu vou fazer um videozinho depois. Eu ia falar isso, de fazer um vídeo, e aí a gente coloca lá no grupo da tela de celular. Só porque esse não dá para fazer pelo computador, tem que ser pelo celular. Isso. Só reforçando o que a Camila falou sobre a divulgação do serviço e de contar essa história, algumas colaborações que estão marcando o distrito, realmente a gente não está passando adiante, né? Dando esse aceite, porque, de fato,
nós gostaríamos que nós divulgássemos serviço, tá? Então, reuniões ordinárias, reuniões festivas, a não ser que tenha um contexto, que tenha uma história, que vocês, às vezes, nessa festiva ou nessa reunião, receba uma entidade da qual tá recebendo algo, né, do clube, né, alguma questão nesse sentido, não está vindo para o Instagram do Distrito para que não fique muito maçante, não fique sem essa contagem dessa história que a Camila comentou com a gente. Senão fica só aquela reunião e festa, e aí daqui a pouco fala assim, mas esse Lion só faz festa, só faz reunião, e isso não atrai ninguém, não chama ninguém, a gente não impacta de verdade, a gente não mostra de fato aqui o que a gente está fazendo na sociedade, tá bom? Então, algumas postagens, eu mesmo chamo a pessoa que colocou ali, eu vou no direct e converso, né, para da próxima fazer isso, fazer aquilo, e tem clube que esse feedback tá bem legal. Então, quando eu falo assim, olha, eu não vou aceitar dessa vez, mas na próxima, faz isso, faz aquilo, e aí logo depois já posta alguma coisa super bacana, assim. Então, assim, gente, não é que a gente está negando e pronto, acabou, de forma alguma, tá? Qualquer dúvida, nós estamos aqui para isso e para a gente mostrar realmente esse impacto que a gente está causando na sociedade, tá? Eu acho que é uma construção, a gente está aprendendo, é uma ferramenta nova que nós estamos usando, então a gente está aprendendo junto, o que a gente pode realmente colocar, o que vai fazer sentido, às vezes a gente sabe que as cores são diferentes, mas tudo bem, né, essa harmonia, ela funciona, mas às vezes entre a harmonia e uma comunicação legítima, é melhor a gente contar uma história legítima do que ficar aprisionado numa cor, num detalhe, né, que vai causar uma barreira para a gente não poder gerar um resultado sobre aquela ação que a gente fez, né. Mas, o Milton perguntou, o companheiro Milton, se a gente vai disponibilizar o termo, a Tati falou que sim, né, a gente já tem lá o modelo, eu tenho um modelo, é um modelo bem simples, tá, gente? Basicamente, eu coloquei até no nosso grupo aqui de marketing, para depois colocar para vocês, mas é colocar os dados da pessoa e ela dizer que ela autoriza, né, ela concede o direito a título gratuito por prazo indeterminado e abrangente do uso da imagem e da voz dela. O que mais? Mais perguntas? Marcos? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Marcos, do Léo de Dracena e Lions Cinquentenário, e eu tenho uma dúvida nessa parte que vocês falaram sobre as pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, aqui em Dracena, a gente fez, acho que foi domingo agora, uma campanha com o pessoal que acredito que entre como que eu posso dizer? Nesse jeito de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Que são pessoas em recuperação, casos assim, né? E aí, por exemplo, a gente entregou um presente para eles e tirou uma foto com eles. Vocês recomendariam postar essas fotos com eles? Outro exemplo também que a gente faz aqui é entrega de óculos para crianças das escolas. Acredito que não entre nesse negócio de pessoas, mas é a imagem das crianças, né? Vocês recomendam estar postando com o rosto deles? Como que a gente poderia fazer isso? Uma ótima pergunta. Eu vou começar pelo final, tá? Que eu também não falei sobre isso, era uma das pautas que a gente ia falar, e obrigada por você perguntar. A questão das crianças é mais preocupante ainda, até porque, até abrindo para vocês, assim, no Brasil a gente ainda não tem um marco da internet. O que é o marco da internet? É as regras que vão limitar o uso da internet, e aí as redes sociais fazem parte da internet, né? E aonde a gente vai ter a gente acaba tendo um moderador, né? O que pode ser feito dentro desse marco, dentro dessa lei, dentro dessas orientações, o que pode e o que não pode. Recentemente, a gente está tendo uma discussão muito grande da adultização, que aí a gente tem também a discussão desde o começo do ano da tirada dos celulares e, mais recente ainda, né, a proibição do uso do Instagram, por exemplo, liberando apenas para jovens acima de 14, 16 anos que isso está tramitando. E aí, essa questão do uso de imagem de crianças é totalmente inadequado. Então, a gente tem que colocar assim, quando a gente está falando de Léo, que tem 12, que tem 13, a gente entende que ele faz parte da nossa instituição, lembrando que ele está na instituição. No caso do adolescente que está sendo acompanhado por um evento, que está naquele evento, se é uma instituição, precisa saber se essa instituição tem o direito de uso de imagem dessas crianças. Vou dar um outro exemplo. Abrigo. Se você vai no abrigo, você não pode mostrar a imagem da criança, até porque ela é protegida por sigilo e tudo mais. Normalmente, quando a gente faz campanha em abrigo, o que a gente mostra é a mão. Então, a gente tira foto da mão, a gente tira foto do presente, a gente coloca de uma outra perspectiva. Por isso que eu falei da importância também da gente saber contar uma boa história através das fotos e através dos vídeos. Porque aí a gente vai fazer um outro formato que não exponha principalmente aquela criança.
No caso da pessoa em situação de vulnerabilidade, por que que a gente fala pessoa em situação de vulnerabilidade? Porque ela está nessa situação naquele momento, pode ser que amanhã ela não esteja, e aquela imagem dela possa prejudicá-la enquanto ser, enquanto existência. Vamos pensar assim, numa situação macro. Hoje vocês foram lá, fizeram a campanha, entregaram uma marmita, tiraram foto com aquelas pessoas. Amanhã aquela pessoa está trabalhando numa empresa, e essa foto dela pode correr na internet, e ela pode ser prejudicada, porque existe a lei de proteção de dados, onde ela não é obrigada a informar para a empresa que no momento lá atrás da vida dela, ela esteve numa situação de vulnerabilidade. Então, esse é o contexto que a gente tem que pensar. Eu sei que eu sou um pouco explicativa, mas eu acho que quando a gente entende a raiz da questão, a gente consegue entender a importância de não fazer. Né? Se essas pessoas que estão lá, na situação de vulnerabilidade que vocês entregaram, que vocês fizeram, falaram naquele momento que pode usar a imagem, mas elas não assinaram o termo, não pode usar. Porque precisa proteger, realmente proteger vocês. O que pode ser feito nessa situação? Como eu disse, uma foto de costas, né, de outras perspectivas e outros ângulos. Aí você pode fazer. Mas, via de regra, todo mundo juntinho, junto ali, não é recomendado. Deu para explicar? Deu para entender, Marcos? Perfeito, eu sim. Legal. Tainá? Eu Oi, boa noite. Eu até já fiz uma recomendação aqui, que a gente faz doação mensal aqui. Estão me ouvindo? A gente faz doação mensal para o asilo, né? Para o Lar dos Idosos aqui da Silvíria, em Mato Grosso do Sul. E eu recomendei já nas últimas situações que fizessem a foto de frente à instituição, mostrando o nome da instituição, mas não mostrando a entrega com o pessoal lá, depois dessas orientações que foram dadas. Que bom. Então, quer dizer, está lá o pessoal com material, a gente doa mensalmente 40 quilos de frango. Está lá com o material, os responsáveis pela instituição, que recebe, né? E aí a gente mostra só o nome do lar do idoso. E eu não... Porque antes eu mostrava até lá o pessoal na mesa, recebendo e tal, mas deixamos de fazer isso depois dessas orientações. Perfeito. E vale a mesma coisa, companheiro Milton. Pode tirar da mão do funcionário da empresa. A empresa autorizou, ela falou que pode, tudo bem, porque aí a empresa tem o direito de uso de imagem e ela está autorizando. Se ela também não autorizar, aí também não coloca. Coloca a sua imagem. Mas esse é o pessoal que recebe lá, não é o pessoal que vai ser atendido com a doação. É o pessoal que trabalha lá na instituição, né? Mas mesmo assim, por isso que eu perguntei do termo, a gente agora passa a perguntar, né? Quando fizemos a campanha do aleitamento materno, tinha um casal, né? E a mãe gestante, falei, pô, essa aqui dá bem, mas nós perguntamos para ela, falou, podemos publicar? Falou, não pode publicar sem problema. Então, divulgamos. Mas não tinha esse termo também para estar ali na mão, falei, então você assina aqui. Mas ele falou, não, pode divulgar sem problema. Aí divulgamos, tudo fez. Muito obrigada pela partilha, Milton. Tainá? Referente à foto com crianças, a gente tirou uma vez numa escola que falaram que podia. Só que nessa escola tinha crianças de abrigo. Então eu tive problema que eu tive que retirar tudo. Aí eu ia falar que para a escola, independente da situação, o que eu procuro? Eu procuro referência no Pinterest, de rostos, porque a gente não tem, quem não está acostumado a mexer com foto. Aí eu procuro referência na base do Pinterest, procuro mãozinhas, assim, tiro hoje fotos distante ou das mãos. Mas eu já vi postagem de clubes que desfocam. Eu não sei, a visão que eu tenho é que desfocar o rosto parece que marginaliza mais do que tirar distante, assim. Então, essa é a visão que eu tenho. Às vezes, para não desfocar, que é melhor tirar de longe só a mãozinha do que desfocar o rosto das pessoas. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que partir desse respeito. Eu gostaria de ter uma foto minha dessa forma? Não. Então, se eu não gostaria, então eu também não vou fazer para outra pessoa, né? E essa questão mesmo da escola é importante. Os abrigos não podem. Muitas crianças estão em abrigo. Às vezes a família, elas estão... a família nem pode ter acesso, né? A mesma coisa vale, principalmente, né? E como o Miguel falou, o governador falou, eu vou estar nessa questão do Novas Vozes. A gente está falando muito do gênero feminino, da posição da mulher na nossa sociedade, do quanto ela já foi marginalizada, dos casos de violência, e se for ajudar abrigo de mulheres também em situação de vulnerabilidade, também não pode expor, porque ainda é pior, porque muitas vezes ela está afastada do agressor, e se ele souber do endereço dela, é óbvio que ele vai cometer um feminicídio, né? Então, e a gente pode colaborar com essa situação, né? E a criança é a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar na preservação, né? Na preservação da vida. Acho que a Cristina, a companheira Cristina. Boa noite, companheiros. Eu sou Cristina, do Lions Clube de Valparaíso. Em relação ao que o Marco perguntou, nós também fazemos a campanha do óculos. E a nossa campanha aqui é em parceria com a prefeitura. E eu acho que até encaminhei para o distrito, né, as nossas postagens, e as nossas postagens, quando é feito aqui, é totalmente feito com as crianças à vista, porque eles fazem, tipo, lá um posicionamento, tira todas as crianças, com o prefeito, secretário de educação, então, assim,
a gente vai ter que começar a ter uma preocupação de mudar essas maneiras de fotografar. Porque, por exemplo, eu sou assessora do marketing, mas nem sempre em todos os eventos eu estou presente, porque eu não consigo ir. Então, eu dependo de uma pessoa lá para fotografar. Então, a gente vai ter que estar passando também para o clube isso, em relação a isso, porque tem alguns eventos que até a nossa, por exemplo, nossa presidente está no evento, ela bate a foto, ou um outro companheiro do clube está no evento e bate a foto, e aí a gente acaba ficando com pouca opção de fotos, dependendo da foto da maneira que eles tirarem. Então, eu acho que seria interessante até passar para a gente passar para o clube isso, né? A questão de como tirar foto, de como posicionar. Nós temos os Léos aqui, que são muito companheiros nossos, nos ajudam em muitos eventos, e eles manjam muito, moçada é o cross nisso daí. E eles tiram muita foto para nós, então. Então, assim, eu vou até sugerir a minha presidente, a Márcia, para a gente estar orientando em relação às fotos, porque senão a gente acaba ficando sem conteúdo para colocar, dependendo como são tiradas as fotos, né? Nessa questão que nós fizemos a campanha do óculos, então o nosso está totalmente errado, porque a maneira que foi tirado é visivelmente as crianças, tem, né, eles tiram com os diretores, com o prefeito, com a Secretaria de Educação, então a gente vai ter que repensar a maneira de fotografar esses eventos para não ter que estar postando as crianças. Eu acho que a sua colocação é perfeita. Nesse caso, o que eu também te oriento é o seguinte, você também falar com o pessoal da prefeitura, principalmente, provavelmente, Fundo Social, Secretaria eu esqueci o nome agora, mas Secretaria de Bem-Estar Social e Fundo Social, normalmente, porque, dependendo da instituição, ela tem já o direito de uso de imagem. E aí você pode pedir, você vai fazer um documento único, falando que aquela instituição é um termo diferente, é a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Que aquela instituição, aquele poder público, né, está em parceria com vocês e que as imagens vão ser utilizadas para mostrar as campanhas do Lion, se eles permitem. Se você tiver isso, ok. O que eu vou te orientar? Aí aquela regra que eu falei, é o cuidado. Então, de repente, você vai expor demais uma criança, às vezes aquela criança está com uma roupa, uma blusa mais curta, mostrando uma área do corpo. Isso tem que tomar cuidado, é a preservação da imagem daquela criança, né? Porque o conceito do que a gente está trazendo hoje da adultização é isso, é você expor uma criança numa situação que possa gerar um constrangimento e uma situação vexatória, né? Então, isso é o cuidado, talvez, que vocês vão ter que ter. Primeiro, ver se essa instituição, ela pode permitir que vocês façam esse trabalho de uma maneira em conjunto, que aí você tem um documento que comprove que vocês podem, essa é a primeira regra. Se a instituição não der, aí é realmente ir para uma visão, tentar ajustar o que pode ser feito na imagem, e ter essa preocupação. Eu acho que o mais importante é vocês terem a preocupação, porque às vezes na ansiedade de mostrar uma campanha como essa, que claro, é super valorosa, a gente pode expor uma criança. Entendi. Camila, nesse mesmo questão, esse final de semana passado, os Léos fizeram um trabalho em parceria com o Lions no asilo. Aí eu até postei as fotos, só que eles fizeram eles procuraram fazer fotos longe, então a gente não consegue ver o rosto dos idosos. Aí tudo bem. Aí eles tiraram, assim, as fotos bem mais longe, a gente procurou postar mais, assim, a mesa do café, alguma coisa assim. Nesse contexto eu posso postar, desde que não apareça o rosto de ninguém. Que você não pode expor a pessoa a uma situação constrangedora. Essa é a regra, né? Colocar uma pessoa numa situação onde ela é marcada, onde ela é estigmatizada, onde ela vai estar, né, numa situação de a gente está fazendo o empoderamento ao contrário, né? A gente está dando potência numa situação em que não é confortável para aquela pessoa. Ficou claro? Sim, agora, obrigada, companheira Cristina. Só mais uma perguntinha. Nós vamos, esse fim de semana, estar realizando o chá, né? Beneficente. 250 convidados. Eu sou o responsável por fazer as fotos e publicar depois. E aí? Eu acho que não tem criança, não tem idoso, não tem nada. Uma foto, um evento social, né? Só que é beneficente. Mas aí eu vou ter que perguntar para todo mundo se eu posso publicar as fotos deles. Distante, fotos distante, como a Cristina falou, companheira Cristina. Quanto mais distante, né, que não coloque todo mundo. Quanto não pegue aquelas pessoas em destaque. Evita colocar a pessoa em destaque. Tenta trabalhar mais distante. Pegando só o salão cheio de gente. Isso, aí vocês podem, os companheiros do clube junta e podem tirar uma foto com o pessoal de fundo, mas bem distante. Que aí você está falando que vocês estão ali, mas o pessoal está lá no fundo. Tá bom.
Os cuidados que a gente os cuidados adicionais. Nossa. Isso. E dá para fazer, gente, dá para fazer. Deixa o pessoal lá de fundo e vocês mais para frente. Que aí você está contando duas histórias. Vocês estão ali e o pessoal está no local onde vocês estão fazendo a campanha. Eu vou ter que uma hora juntar o pessoal, a equipe toda de trabalho, dos companheiros, posem aí e de fundo vai estar. Né? Isso. É que tem alguns que até gostam de serem fotografados. Você entendeu? Quando se põe em rede social, principalmente. Mas a gente, diante da situação, fica complicado. Companheiro, tem uma coisa que eu sempre fiz, né? Sempre fiz. E faço até hoje para tudo, tá? Aonde eu vou, até no meu trabalho. Eu tiro fotos e mando para as pessoas. E mando para a instituição. Mando para eles e eles podem usar as fotos. Porque aí você não vai usar, mas você tirou a foto deles e você fez até um serviço voluntário social de tirar as fotos. Então, eu faço isso sempre, né? E eu acho isso super bacana. Eu gosto, né, de tirar fotos espontâneas. E depois eu mando para a instituição. É bem legal. Aí você não vai postar, mas você manda para eles as fotos. Não, mas eu vou fazer isso. Vou pegar o nosso pessoal trabalhando e depois uma mostrando que tem o salão tá cheio, que o evento foi um sucesso e boa. Isso aí. Esperamos que sim. Vai ser, tenho certeza. Tati? Só pegando um gancho nesse assunto, é mais ou menos isso mesmo, tá? Sabe, companheiro Milton? Às vezes você pega, se tiver algum momento que vai alguém no palco, por exemplo, sobe no palco, pega a pessoa no culto e com o pessoal na frente, sabe? Então fica a pessoa do Lions em destaque, só o público. Porque, por exemplo... Pega alguém que está vestido com a camiseta, coloca de costa e pega a pessoa, mas pega o público no fundo, sabe? É isso. E essas fotos da pessoa em si, aquela foto posada, manda para a pessoa, porque às vezes ela é da instituição, às vezes ela vai postar, e aí manda e ainda fala assim, viu, não esquece de marcar a gente, porque daí você reposta o que ela postou na sua rede social. Né? Então, essas coisas que também vão trazendo engajamento e tudo isso. Só aproveitando também, falando do que a Cristina colocou um pouquinho, nós fizemos um evento ano passado com a APAI, Cristina. E a primeira coisa que eu perguntei para a diretora foi do uso da imagem das crianças, porque elas queriam que a gente fizesse um vídeo e mostrasse, teve um projeto de LCF. Então, as crianças têm esse direito de imagem com a APAI, e aí eu fiz esse documento que a Camila falou. E na verdade, nem foi um documento, tá? Foi pelo WhatsApp mesmo, ela é diretora, ela é responsável legal. Eu só escrevi ali, fulana, gostaria somente de formalizar o pedido de uso de imagem das crianças. Tirei um print e arquivei ali em algum lugar da pasta ali. E para ficar certo, né? O Lions pode realmente utilizar a imagem dessas crianças, né? Tal. Ela falou, não, tá tudo certo, nós temos esse direito em relação às crianças. E pronto, nem foi feito um documento. Eu tirei o print ali da tela e pronto, e boa, sabe? Bacana. Dependendo, porque a gente tem uma ligação bacana com a PAI, mas dependendo da entidade, é um documento muito simples, tá? Tá. E esse material de como tirar as fotos, tudo, é uma boa ideia. Vamos resumir esse slide que a Camila passou, para que vocês possam divulgar ali, porque realmente acontece, né? Nem sempre tem alguém da assessoria. Tomar cuidado com o selfie, tá, pessoal? Acho que isso a gente já até cansou de falar, né? Mas tomar muito cuidado com a questão da selfie também. Tati, o pessoal, na hora da entrega dos prêmios, principalmente isso aqui é o prêmio maior, né? Então, é sempre a gente tirar uma fotografia na entrega de cada um dos brindes que são sorteados, né? No bingo, né? Então, nesse caso, eu vou ter que eu acho que é bom, interessante ter o termo e pedir para a pessoa assinar, porque aquilo ali, as outras pessoas que veem depois, falam, putz, eu não estava presente no próximo, eu vou, porque vê que é um prêmio bom e tal. Então, quer dizer, é interessante, né, a gente utilizar assim como uma forma de atrair as pessoas a participar do evento, né? Sim. Então, acho que eu vou ter que estar com os termos lá no jeito, falar assim, já recebeu? Agora vem cá, autoriza? Publicar a imagem? Ótimo exemplo, companheiro Milton, também, é um exemplo. E é isso, vão surgindo desafios e vocês podem ir trazendo para a gente no nosso grupo do marketing, podem ir perguntando, porque é uma coisa nova, então a gente está implantando agora, né, a questão da lei de dados, ela é recente no Brasil, então a gente também está tendo esse cuidado, então a gente está se antecipando para não ter problemas. Vamos lá, Ti? Camila, só para exemplificar, né, que se essas fotos que o marketing vai estar utilizando, que vai para as redes, também vai ser utilizado para o serviço, né, para o reportes, né, de Lions Internacional, ter esse zelo mesmo, de tirar em vertical, mas a diferença é que para Lions Internacional, a gente reportar nossas atividades e comprovar, não tem toda essa dinâmica de uma publicação nas redes sociais. Eu posso pegar uma
foto que eu tirei realizando essa atividade de serviço, que vai aparecer, de fato, crianças ou pessoal com mais vulnerável, eu posso reportar em Lions Internacional, isso é uma situação. Agora, para questão de redes sociais, já aí precisa ter esse zelo e esse cuidado que foi apresentado pela Camila e pela Tati. É isso, né, Camila? Isso mesmo, Ti. Mas eu entendo, assim, gente, que também tem que ter um cuidado, né? Eu acho que é a imagem do nosso distrito quando a gente manda esses dados e essas informações, né? Então, ter essa cautela de produzir um material com mais qualidade, é dessa forma que a gente vai fazer a nossa marca ter mais visibilidade, né? Vai trazer mais autenticidade, responsabilidade para a nossa marca, né? Eu acho que esse cuidado, ele é necessário, mas é isso que o Thiago falou, e são comunicações diferentes. Isso também eu acho que é importante, né, que eu trouxe no treinamento, é que a gente precisa entender as diferentes comunicações. Hoje a gente trabalha, né, muito o marketing. Eu, por muitos anos, vi os clubes fazendo só divulgação de arte e post de campanha. Então, tem o bingo, tem a Casa da Sopa, o isso, aquilo, e não trazia essa humanização, não trazia essa informação. Hoje, a gente tem muitas OSCs, a gente tem outros projetos sociais que estão surgindo, e faz com que a gente tenha que ter uma comunicação mais realista. Então, a gente não dá para fazer só marketing, a gente tem que fazer uma comunicação completa, né? Então, a gente tem que fazer o marketing, as redes sociais, a imprensa, o influenciador, a comunicação interna. Se uma escapa, pronto, né? Perdeu uma informação, perdeu um ruído. Então, é essa completude que é interessante a gente pensar. E quando a gente pensa nessa completude, fica mais fácil de executar. Parece que nem a Tati falou, parece que dá mais trabalho. Não, quando a gente organiza, a gente planeja, fica mais fácil de executar, né? Bem mais fácil. Tem pergunta aqui pelo chat, e depois tem a Patrícia também que levantou a mão. Peraí, Patrícia, só vou fazer a pergunta aqui pelo chat. A Cláudia, a companheira Cláudia, lá do Lions Clube para o Autismo, minha amiga, no caso do passeio público, eventos feitos na rua, também vale essa regra? Mesma coisa, fotos de longe, sem mostrar muito as pessoas. Agora, se a instituição, que nem a Tati falou, é a PAI, a gente, no nosso caso, né, vou dar um exemplo nosso, a gente faz lá a caminhada, tem o pessoal da PAI, pede autorização para a PAI, que está com o pessoal dela ali, aí pode fazer a foto do grupo que está ali, mas é um cuidado que a gente daqui para frente vai ter que tomar também, para não expor, principalmente a gente que tem as crianças que têm suas questões, né, e que a gente está trabalhando, falando sobre inclusão e diversidade. Então, às vezes, e eu vou ser sincera com vocês, postar uma foto de um cadeirante chama atenção, mas o que isso implica? Às vezes também a gente está usando, né, uma situação para a gente se promover, e a gente tem que ter cuidado com isso. A companheira Eliana Nogueira, ela falando que acho que vai precisar sair e se despediu aqui da gente. Patrícia, com você, companheira Patrícia. Boa noite, companheiros. Com relação à publicidade que o companheiro Milton estava falando, quando tiver a premiação e foto com os amigos, que sempre pedem para tirar foto com a gente, né, porque eles gostam de participar e de ajudar, publica na sua rede privada e marca o Lions. Aí não vai ter problema nenhum. Porque o Lions reposta uma coisa que você postou, porque é seu amigo e está participando lá. Entendeu? É só uma dica, uma coisa assim que fica mais leve. Que todo mundo gosta de aparecer em rede social com um amigo do Lions. É isso. Sim, companheira Patrícia. Quando a pessoa... Porque é seu amigo, né? Via de regra, ele te deu, ele tirou uma foto com você e ele é seu amigo, né? Então, realmente não está na instituição, né? Está na sua página. Está na minha página, na privada, aí depois você marca o Lions, ele pode repostar, porque aí não... No muito o que ele vai dizer é que ele não... eu não quis essa foto, não gostei, então você tira. Né? Ele vai falar para a pessoa, ele não vai gerar essa situação para o Lions, tá? Muito boa contribuição. Mais alguém? Pode falar, Marcos. Pegando o gancho rapidinho do Thiago ali, só para ver se eu entendi. Igual eu dei o exemplo que a gente fez a entrega de presente dos pais agora no final de semana com as pessoas, entre aspas, né, em situação de vulnerabilidade. Então, a foto que a gente tirou, por exemplo, se a gente tirasse uma foto com todos eles, aí não postaria nas redes, mas poderia mandar, por exemplo, o Thiago, ele é o que posta as atividades do meu clube, então poderia mandar lá no grupo para ele fazer essa postagem no sistema. Isso poderia, então? Como uma atividade de serviço. Aí no sistema, sim. No sistema, sim. Perfeito, então. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma pergunta? Não, se for surgindo perguntas também, o grupo tá lá para isso, né, Tati? Só para a gente encerrar, então, um detalhezinho que também vai ter lá no nosso Drive, que já foi enviado várias vezes, se precisar a gente reenvia novamente. Quando a gente fala de planejamento,
nós estamos um passinho à frente, porque nós já temos um calendário de serviço, tanto do distrito, como do Lions Internacional. Então, para o mês de setembro, já tem inúmeras atividades ali no nosso calendário de serviço. Então, para o pessoal do marketing, que às vezes está pensando ali, poxa, né? Mas às vezes não tem de fato uma atividade de serviço, lembre-se, além de mostrar o nosso serviço, a gente pode falar simplesmente de Lions, de como ser um leão, do quanto é bom ser um leão. Mês que vem é o mês de prevenção de suicídio, então é uma causa nobre que a gente precisa olhar. Então, assim, nós já temos esse calendário de serviço para que tudo isso também seja acompanhado, né? Então, além de todo o planejamento que a gente precisa, a gente já está com um passo enorme aí na frente, porque Lions já nos traz esse calendário, tá bom? Então, utilizem esse calendário de serviço, repliquem para os seus clubes, otimizem essa comunicação interna, porque isso é muito importante também, tá? Acho que é isso, pessoal. A Lu perguntou aqui, pediu para a gente colocar no grupo, né? Depois a gente vai pôr como fazer para vocês fazerem os prints de engajamento, mas é bem simples, é na parte do painel. Depois a gente faz o vídeo, então, da collab e o vídeo mostrando como que faz o print do engajamento. Camila, essa que a Tati falou também, que é do Internacional, que tem lá os logos, também vai ser encaminhado para nós? Sim, eu coloco lá no grupo, tá? É a página do Lions Internacional, e tem uma parte do marketing, tem muito material lá, muito material explicativo, que vocês conseguem utilizar, banco de imagens, sugestões de como fazer vídeo, e vou dizer uma coisa para vocês, o Instagram também do Lions Internacional, para mim, é incrível. Ele trabalha com cores fortes, vibrantes, pessoas, né? E ele traz essa história, ele conta essa história. Então, também é uma referência. Eu estou perguntando porque eu estou com um problema de entrar no site do Lions Internacional e meu secretário ainda não conseguiu arrumar. Eu não sei se é problema de e-mail, o que foi, eu não consigo acessar. Então, o meu secretário está tentando ver o que está errado para poder arrumar. Então, eu não estou conseguindo acessar ainda. Cris, não é no portal, tá bom? É no site. No site. É aberto. Tá bom. Aberto. Eu vou colocar depois lá para vocês no grupo. Tá e bem. aí, assim, só reforçando, né, com vocês, como o nosso governador falou, a gente vai ter, né, Novas Vozes, que o objetivo realmente é premiar uma pessoa do marketing, e a intenção do Novas Vozes é contar a história dessa companheira, né, desse jovem Léo. Então, o objetivo nosso é identificar pessoas e contar essas histórias. E aí, vocês são peças fundamentais também, não só para a premiação do marketing, mas das outras categorias que estão dentro do Novas Vozes, porque a gente vai precisar de um vídeo, a gente vai precisar de um relato da pessoa, de uma foto, para a gente fazer realmente um material que chame a atenção para destacar. O objetivo dele é inspirar as pessoas, né? É a gente dar voz e inspirar as pessoas através de histórias de companheiros que fizeram ações que tiveram resultado positivo, tanto para o clube como para a comunidade. Acho que é isso, pessoal. Estou super contente de estar aqui com vocês. Só um instante. E a Cristina falou sobre o acesso que você não está tendo, né? Eu estava com esse problema, Cristina, por causa do meu e-mail anterior, tinha o yahoo.com.br, certo? E eu, por um engano, fui entrar, coloquei o e-mail anterior, sendo que eu já tinha alterado o meu e-mail para Gmail, certo? O que eu fiz? Mandei um e-mail para a Lions Internacional, em questão de 2 dias eles já me arrumaram, tá? O secretário falou que acho que é o e-mail, e ele mesmo falou que vai mandar para mim o e-mail para arrumar. Mas você pode enviar você mesmo, Sim. O seu e-mail mesmo, porque aí a única coisa que eu não sou muito de inglês, o que eu fiz? Eu usei o Google Tradutor e mandei por inglês mesmo, porque aí foi rapidinho, tá? Ah, tá bom, obrigada. Fernanda. Tá ótimo. Dá um recadinho para vocês aí. Fiquei online aí, reunião bem produtiva, ficou bastante gente, reunião de mais de 1 hora, né? 1h30 já praticamente. Aí a Camila comentou sobre Novas Vozes, do prêmio de marketing. Pode ser 2, né, Camila? Na verdade, se um prêmio de marketing destaque, e se outra pessoa conseguir um engajamento para novos associados usando o marketing do clube, então pode ser que aqui nesse grupo tenha dois né, ganhadores. Outra coisa que eu queria falar para vocês, a gente está com 2 ações aí na parte artística e literária, tá? Até o Milton está presente, lá do Clube de Ilha Solteira. Eles estão organizando um livro de poesias, né? Esse livro vai ser vendido e toda a verba da venda será revertida a prêmios Melvin Jones para a fundação, tá? Então é um dinheiro que vai voltar para a fundação. Então a gente vai fazer uma campanha aí para os clubes estarem adquirindo.
E outra que a gente lançou hoje também é a Antologia Poética, onde a gente está incentivando as pessoas do clube de vocês a escreverem instruções holísticas, poesias falando de Lions, né? E concentrar tudo isso aí ou no marketing ou no presente clube, para estar passando, compartilhando com o distrito aí até dezembro, para a gente montar um PDF e entregar para todo o distrito, para a gente ter mais esse engajamento das reuniões ordinárias aí de material de instrução holística, né, para ser lido e falar um pouco mais de Lions, melhorar a qualidade das nossas reuniões, tá bom? Esse era o último recado que eu queria dar para vocês. Marcos. Fechamos então, Camila? Fechamos, Márcia. Acho que foi uma reunião fantástica, né? Quantas dicas, sugestões para o trabalho, que a gente possa agora refletir e começar realmente com postagens diferenciadas, né, Camila? Para que realmente a gente